Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e a questão que irei analisar é em relação aos advérbios. Questão aí aplicada pela banca ABCP no ano de 2020 para o cargo de assistente social na cidade de Bom Jesus dos Perdões. Bom, quando falamos em advérbio, precisamos saber que é uma classe gramatical invariável. Quando eu falo invariável, é porque ela não pode ser flexionada, nem em gênero, do masculino para o feminino, e nem do singular para o plural. E necessitamos aí ter o conhecimento, ter a base de que o advérbio traz uma ideia de circunstância. Por exemplo, tempo, modo, lugar, afirmação, negação, intensidade e dúvida. E ao notarmos aqui o próprio termo advérbio, pelo próprio nome já conseguimos aqui fazer uma associação. O termo ad vem do termo adjunto, ou seja, então o advérbio ele estará junto ou próximo de um verbo. Mas será que é somente próximo do verbo que o advérbio estará próximo? Não. O advérbio também pode mudar o sentido aí do próprio advérbio, de um adjetivo, e em raros casos, ele pode também mudar o sentido de um substantivo ou de um termo preposicionado que esteja acompanhado de preposição. Então, foi justamente isso que foi cobrado pela banca na época. Verifiquem. Em raros casos, encontramos advérbios modificando um substantivo e até mesmo uma preposição. Uma citação de Bezerra, na Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos, 8ª edição. Então, aqui ele traz uma afirmação, a banca colocou justamente esse termo aí mencionado por Bezerra. E, com base nisso, desenvolveu a questão. Com base na citação, assinale a alternativa em que os advérbios ou advérbio, destacado ou destacados, está ou estão modificando um substantivo ou até mesmo uma preposição. E muitas vezes nós pensamos que o advérbio vai mudar ali o sentido do próprio verbo, trazendo uma ideia circunstancial para ele. Mas é necessário que nós fiquemos atentos aos outros papéis que o advérbio pode trazer e que ele pode aí desenvolver. Vamos verificar então a letra A. Ele dança e canta simultaneamente. Qual que é o termo aqui que está em destaque? Simultaneamente. Se eu falasse somente ele dança e canta, quais são as ações que ele faz? A ação de dançar, então tem o verbo aqui dançar, e o que mais ele faz? Canta. Ele dança e canta. Se eu mencionar para vocês, ele dança e canta, todos irão entender quais foram as ações desenvolvidas por ele, mas não vão compreender qual o modo. Então, o papel do advérbio é justamente trazer uma circunstância para mencionar aqui. Nesse exemplo, se o verbo ele está trazendo um sentido de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, afirmação, negação ou dúvida. Neste caso, ele dança e canta de qual modo? Simultaneamente. Então, percebam que o simultaneamente ele não está modificando o sentido de um substantivo e nem de uma preposição, conforme foi solicitado na questão. Ele está modificando o sentido do verbo dançar e do verbo cantar. Sendo assim, a letra A eu já descarto. Vamos verificar a letra B. Desejo-lhe que seja muito e muito feliz. Um termo aí extraído de uma obra de José de Alencar. Verifiquem que os termos em destaque é muito e muito. Se eu tirar esses termos, como que fica? Desejo-lhe que seja feliz. Todos irão continuar a entender qual que é o contexto do que eu desejo, mas o muito aqui vai trazer uma circunstância. E qual que é essa circunstância que o muito irá trazer? Ele irá trazer uma ideia de intensidade.
Como assim? Ele canta muito bem. Se eu colocar esse termo, notem que eu tenho o muito e tenho o bem. Bem é o modo como ele canta e muito é a intensidade como ele canta. Se eu menciono, por exemplo, o barulho está muito alto, eu posso tirar esse muito e como que vai ficar? O barulho está alto, mas o muito está servindo aí como uma ideia circunstancial para que eu possa mencionar a intensidade de como o barulho está, a intensidade de como ele canta, lembrando que existe intensidade tanto para mais como para menos. Muito, contrário, pouco. E é necessário também que eu preste muita atenção nesse termo aqui, muito. Aqui ele é invariável. Notem que eu não consigo falar desejo-lhe que seja muitos e muitos felizes. Não há sentido nisso. Mas o muito ele pode ir para o plural se eu mencionar, por exemplo, ela comprou muitos sapatos. Aí já traz uma ideia o quê? De quantidade. Neste caso aqui, o muito, nesse exemplo, ele é invariável, não dá para passar para o plural, portanto, ele é um advérbio. Agora, quando muitos for possível passar para o plural, ele já não vai ser um advérbio. Daí, trazendo uma ideia de quantidade, ele será um pronome que está mencionando aí quantidade. Voltando aqui à letra B, desejo-lhe que seja muito e muito feliz. Notem que o muito, ele está trazendo uma circunstância para o verbo, que é o seja, que vem do verbo ser. Sendo assim, conforme a questão, ele não está modificando um substantivo e nenhuma preposição, ele está modificando o verbo seja, trazendo a ele uma ideia circunstancial de intensidade. Descarto a letra B. A letra C. Naquele momento, agiste precipitadamente. O termo destacado é precipitado. Desta maneira, ele está trazendo uma circunstância para o agiste que vem do verbo agir. Se eu mencionasse, naquele momento agiste, nós vamos entender que ele agiu. Mas ele agiu em qual lugar? Ele agiu de qual modo? Ele agiu em qual tempo? Ele agiu com qual intensidade? Aqui nós temos o precipitadamente. Naquele momento agiste com precipitação. Naquele momento, agiste precipitadamente. Notem que com precipitação e precipitadamente mantém o mesmo sentido. Aqui também vou ter um advérbio de modo. E cuidado quando mencionam que todos os termos que acabam em mente são advérbios de modo, nem sempre. Se eu menciono, ela falou com carinho, qual que é a ação? Falar. De que modo que ela falou? Com carinho ou carinhosamente. Agora, se eu menciono, provavelmente ela irá à festa. Eu estou expressando aí um modo? Não, eu estou falando que provavelmente, então eu estou expressando dúvida. Desta maneira, muito cuidado com os advérbios aí colocados que terminam em mente, pois nem sempre eles são advérbios de modo, eles podem trazer aí um outro sentido. Desta maneira, o precipitadamente está aqui trazendo uma circunstância para o verbo agir, o que não cabe na questão que foi mencionada. Vamos verificar agora. D. Seu tio, naturalmente, lhe comunicara a criancice da prima, pouco antes de destinar-lhe a esposa. Seu tio, naturalmente, lhe comunicara a criancice da prima, pouco antes de destinar-lhe a esposa. Termo extraído de uma obra de Camilo Castelo Branco. Verifiquem que o advérbio aqui grifado é o pouco, que também vai trazer uma ideia de intensidade, porque foi feito com pouca intensidade. Se eu tirar aqui o termo, seu tio, naturalmente, lhe comunicara a criancice da prima antes de destinar-lhe a esposa.
Mesmo eu tirando o pouco, foi possível compreender o contexto. Mas com a palavra pouco, traz aí uma circunstância com mais detalhes, que foi pouco antes, bem pouquinho. Mas aqui eu já não tenho o pouco trazendo uma circunstância para um verbo, nem para um substantivo. Eu tenho aqui o termo antes de. Mas aí muitos podem se perguntar, mas antes não é um advérbio? Mas notem que o antes está acompanhado do de, que é uma preposição. Então, nós chamamos isso de locução prepositiva. Por exemplo, abaixo de, acima de, acerca de e depois de. O que é uma locução prepositiva? Ela consiste em duas ou mais palavras, na qual a última tem o valor de uma preposição. Desta maneira, como pouco, ele não está aqui acompanhando um verbo, e sim uma locução prepositiva, que é o antes de, é o que nos cabe como alternativa correta, conforme a questão desenvolvida pela banca. Desta maneira, a letra D é a alternativa correta. Fiquem atentos, então, ao sentido dos advérbios, o que ele pode acompanhar, o que ele pode estar junto, o que ele pode modificar. E lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Nos vemos, então, em um próximo vídeo e até a próxima.